Hoje, o nosso tema de colecionismo será a máquina fotográfica. Então, nós vamos ver aqui hoje as mais importantes máquinas fotográficas do mundo, tá? Nós vamos ver as primeiras máquinas e as mais importantes máquinas já feitas no mundo. Nós vamos falar das americanas, tá? Como a Kodak, e nós vamos falar da mais importante e mais procurada máquina para colecionismo do mundo, que é a Rolleiflex, tá? Então a Rolleiflex, tá? É a carta carimbada da nossa coleção. Então nós vamos falar um pouquinho de cada máquina fotográfica, tá? Que fez com que o mundo inteiro conhecesse tudo do mundo inteiro. Salve a máquina fotográfica. O nosso tema hoje de colecionismo é a máquina fotográfica, tá? Então vocês vão ver comigo hoje aqui parte do meu acervo de máquinas fotográficas, tá? Nós vamos ver os mais importantes modelos da Nikon, da Canon, da Olympus, da Yashica, da Samsung, da Rolleiflex, da Pentax, da Zenith, da Sony, da Agfa, da Prática, da Pinguim, da Polaroid e principalmente da Kodak. A Kodak, para a gente aqui do Brasil, ela foi importantíssima, tá? Porque foi através da Kodak é que nós começamos a aprender a fotografar. Porque era uma máquina barata, uma máquina popular, e através da Kodak, tá? Fotografar passou a ser uma coisa fácil para a gente aqui no Brasil, tá certo? Então nós vamos ver todos os modelos importantes de máquina. Nós vamos começar então pela Kodak, tá? As primeiras máquinas do mundo eram desse tipo assim, ó. Era um caixote, tá vendo? Era um caixotinho. Você abria aqui atrás, ó. Tinha uma espécie de um fole, tá? E você olhava aqui e via o que estava na frente, tá? Então, era um fole e era uma caixinha de madeira, ó. Essas aqui, ó, eram as primeiras máquinas fotográficas. Isso aqui, na verdade, era isso aqui só. O fole ficava dentro dessa caixinha aqui, ó. Então, os primeiros modelos, ele vinha em forma de caixote. Isso aqui era um caixotinho. E o fole dentro do caixote, tá? Então, as primeiras máquinas fotográficas eram desse estilo aqui, tá? Em 1888, surgiu a Kodak. Era uma companhia americana, fundada em 1888, e lança uma câmera simples de usar, que era a Kodak número 1. Então vocês vão ver aqui na minha coleção que eu tenho a primeira Kodak, o primeiro modelo de Kodak eu tenho. Tenho todos os modelos de Kodak importantes. Esses aqui, ó, eram os primeiros modelos da máquina Kodak, tá? Que foi fundada a Kodak em 1888. Então vocês estão vendo aqui na minha mão aqui, ó,
as primeiras máquinas Kodak. Tá vendo? Tá vendo? Olha que peça linda! Então vocês vão ver aqui comigo os primeiros modelos de Kodak. Tá vendo? Então, os primeiros modelos da Kodak eu tenho no meu acervo. Eu tenho a Kodak número 1, tenho a Kodak número 2, tenho a Kodak número 3. Então, as primeiras Kodaks do mundo, vocês estão vendo aqui no Rio de Janeiro, na minha coleção. Tá vendo? Essas aqui são as primeiras Kodaks lançadas no mundo. Os primeiros modelos de Kodak. Os primeiros modelos de Kodak. Tá? Então vocês vão ver comigo também os primeiros modelos de Polaroid. Vocês vão ver comigo também os primeiros modelos de Rolleiflex. Tá? Então nós estamos fazendo uma viagem no tempo. Eu comecei com o primeiro modelo de máquina. Tá aqui, ó. Que não era da Kodak, é o caixotinho. A Kodak, ela foi lançada em 1888, nos Estados Unidos. Ela é uma peça americana. Tá vendo? A Kodak ela é muito importante, porque a Kodak, além de fazer máquinas fotográficas, ela se especializou em papel fotográfico. E tudo ligado à fotografia e a filmes. Você está me entendendo? Então é uma firma que se desenvolveu, tá? Não só a máquina, mas ela desenvolveu o sistema de fotografia para o mundo inteiro, facilitando a vida dos fotógrafos, principalmente fotógrafos amadores. Tá vendo? Então nós vamos ver aqui, ó, os diversos tipos de máquinas da Kodak, as mais importantes lançadas no mundo, principalmente para o Brasil. Tá? Então vocês vão fazer comigo aqui uma viagem no tempo. A Kodak 35, maravilhosa, tá vendo? Uma viagem no tempo. As pequenas Kodaks, que era do tipo espião, ó, que foi na época do lançamento, foi uma coisa fora de série, tá? As primeiras Kodaks, que eram feitas à base de ebonite, galalite, baquelite. Tá vendo? Tá vendo? Vocês vão ver as simples Kodaks amadoras. Tá vendo? No meu acervo, vocês vão ver as mais importantes Kodaks. Tá vendo? Olha essa aqui também, olha o charme dessa máquina aqui, ó. Olha o charme dessa máquina. Tá vendo? Ela dobrava aqui em cima. É porque eu tô com uma mão só aqui, não posso mexer porque eu tô com a outra mão filmando. Então ela dobrava e você conseguia filmar com essa máquina. Peça linda. Eu não tenho como dobrar agora porque eu não tenho posição para dobrar. Tá vendo? Então, essa câmera aqui, ela marcou a época. A Instamatic. Tá? Eu tenho todos os modelos da Instamatic. Ó. Todos os modelos. Essa câmera aqui, ó, é que popularizou a máquina fotográfica para a pessoa comum. Então, isso aqui era um modelo Instamatic, ó, 155X. Ó. Isso aqui já era um outro modelo. Instamatic 177. Tá vendo?
Então aqui nós estamos vendo todos os modelos de Instamatic do meu acervo. Então nós estamos começando pela Kodak. Por que você começou pela Kodak? Porque é aquela que facilitou a vida do brasileiro. Principalmente do brasileiro que não tinha muita grana. Porque a Kodak, ela popularizou a máquina fotográfica. Vocês vão ver as caras da Samsung, da Sony, tá vendo? Então nós estamos vendo aqui, começando com a Kodak, tá? Então, ela foi fundada em 1888. Ela lança uma câmera simples de usar, que era a Kodak número 1, que são essas aqui que eu mostrei para vocês, ó. Tá? E a partir daí, só evolução na fotografia. Em 1897, a Kodak apresenta a primeira câmera dobrável. Tá? Porque antes a câmera era tudo assim, ó, tipo caixote. Então quem inventou a câmera que dobra foi a Kodak, em 1897. Tá vendo? Então, cada modelo mais bonito que o outro. Olha esse modelo aqui, ó. Lindo da Kodak. Tá vendo? Olha esse outro modelo aqui, ó. Maravilhoso da Kodak. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Então nós estamos vendo aqui os diversos tipos de Instamatic. As câmeras mais simples da Kodak. Essa aqui, ó, marcou época. A Extra 10, ó. Era uma câmera futurista. Tá vendo? Ela dobrava, ó. É porque ela tá dentro do estojo aqui, lacrada ainda, ó. Tá vendo? A Extra 10. Essa aqui era a câmera Instamatic 101. Também marcou época, no estojo ainda lacrada. Tá vendo? Essa outra aqui, ó, fora de série. Por que que essa aqui é fora de série? Porque essa máquina que está aqui, ó, que eu tenho até duas, tá? Ela é a máquina que homenageou o Rio de Janeiro nos 400 anos da cidade do Rio de Janeiro. Tá vendo? Então essa máquina aqui é a Rio 400. Foi lançado nos 400 anos da cidade do Rio de Janeiro. A Kodak fez uma homenagem à cidade do Rio de Janeiro. Tá vendo? Essa aqui é a câmera Rio 400 da Kodak, ó. Essa câmera aqui também foi fora de série, ó. Tá vendo? Ela tinha duas lentes especiais, ó, fora de série. Na época, era a coisa mais avançada que tinha, era essa máquina da Kodak. Tá vendo? Essa aqui também lindona da Kodak, ó. Tá vendo? Então vocês estão vendo aqui parte do meu acervo. Eu comecei pela Kodak, hein? Vocês vão ver comigo aqui as mais importantes máquinas fotográficas do mundo. Eu estou começando com as simplesinhas da Kodak. Essa máquina da Kodak aqui, ó, ela marcou época, cara. Era fora de série, ó. Totalmente futurista, tá? Totalmente futurista. Ela funcionava como se fosse uma Polaroid, ó. Era uma câmera Instamatic, instantânea. Tá vendo? Ela é instantânea, na mesma hora revelava.
Fora de série. Fora de série. Então, a Kodak lançando moda. Tá vendo? Fora de série. Essa máquina aqui marcou época. Kodak, hein? Uma viagem no tempo. Kodak. Uma outra linda aqui da Kodak, ó. Olha o design dela. Tá vendo? Essa da Kodak aqui também, fora de série, ó. Tá? E essa aqui também, fora de série, ó. Então, nós estamos começando aqui com a Kodak, tá? Nós vamos ver todos os modelos importantes da Kodak. Tá vendo? Em 1900, a Kodak lança o modelo Brownie, que foi um sucesso, tá? Durante 2 anos seguidos, né? 1900, 1901, 1902, a Brownie, que nós vamos ver depois lá no finalzinho, ó, tá? Ela chegou a ser vendida uma quantidade de 245 mil máquinas da Brownie, tá? Daquele modelo lá atrás, ó, da Kodak, de 1900. Ó. Em 1901, a Kodak lança uma película cinematográfica com bitola de 35 milímetros. Na época era uma coisa assim revolucionária. Em 1909. Em 1913, a Kodak lança um filme fotográfico pancromático de 35 milímetros. Também na época era uma coisa assim fora de série. Fora de série. Tá? Esse modelo aqui, ó, também fora de série da Kodak, ó. Tá vendo? Fora de série. A Kodak, em 1914, ela apresenta um sistema autográfico que inclui um filme e uma câmera especial que permite o fotógrafo, tá, assinar os negativos. Então, antigamente, tá, você não conseguia mexer no negativo. Só que a Kodak, em 1914, ela inventou um sistema em que o fotógrafo poderia assinar suas fotos. Como? Rabiscando o negativo da máquina fotográfica. Em 1923, a Kodak introduz um formato de filme amador de 16 milímetros. Uma coisa inovadora também. Kodak era fora de série, cara. Em 1932, a Kodak apresenta os primeiros filmes cinematográficos amadores de 8 milímetros. Era uma coisa de revolução na fotografia. Tá? Em 1942, a Kodak lança a Kodak Color, o primeiro filme colorido que produz negativos e, portanto, permite fazer impressões em papel colorido. Uma técnica da Kodak. Em 1963, a Kodak apresenta a sua linha de câmera Instamatic. Então, esse tipo de máquina aqui, ó, a Instamatic, ela começou em 1963. Tá vendo? Em 1991, a Kodak lança Kodak DCS-100. Foi a primeira digital voltada para o mercado jornalístico. Tá? E em 1995, a Kodak
lança DC-40, a primeira digital só para amadores. Então os amadores, quem não tinha técnica nenhuma de fotografia, começou a aprender a usar a máquina digital. Então nós estamos fazendo aqui um passeio no tempo. Então nós começamos pela Kodak. Tá vendo? A Kodak ela foi primeira em tudo, ó. Em tudo. Tá? Tudo era Kodak, ó. Só dava Kodak, os negativos da Kodak. Ela mandava e desmandava no Brasil. Pena que a Kodak, né, acabou. Tá? Deixou saudade. Então nós estamos começando pela Kodak. Começamos pela Kodak. Agora nós vamos ver vários tipos de máquinas que marcaram época. Máquinas, inclusive, que não eram tão famosas como a Kodak. Tá vendo? Essa aqui, por exemplo, ela marcou época. Tá vendo? Por incrível que pareça, essa máquina aqui é uma máquina Kodak. Tá aqui, ó. Tá vendo? O nome Kodak pequenininho lá, ó. Mas Kodak também que marcou a época. Tá vendo? Essa é uma Kodak. Esse tipo de máquina aqui, ó, ela revolucionou a fotografia também, ó. Porque antigamente a máquina era feita de plástico, galalite, ebonite, baquelite, tá vendo? Então, isso aqui é antes da era plástico. Tá vendo? Uma peça interessante. Antes da era plástico. Isso aqui era a famosa Pinguim, ó. A Pinguim, uma marca que marcou época. Tá vendo? Isso aqui é interessante, essa maquinazinha aqui, ó. A máquina alegórica da Turma da Mônica, ó. Uma máquina pouco conhecida, tá vendo? Mas também tinha um poder fora de série. Então nós estamos vendo aqui, ó, uma viagem no tempo. Essas aqui não tem nada a ver com a Kodak, hein? Isso aqui é a Minolta. Eu tenho uma série delas, de modelos diferentes. Ó. Essa aqui era a espiã, ó. A Minolta 16. Era usada muito por advogados, por detetives. Tá vendo? Então, uma viagem no tempo. A Minolta marcou época. Essa aqui também era muito usada por espião. Tá vendo? Muito usada por espião. Essa aqui também marcou época. Então nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo, ó. Uma viagem no tempo. Isso aqui é a Velta. Uma viagem no tempo. Kinaxi. Marcou época. Marcou época. Então nós estamos fazendo aqui uma pequena viagem no tempo. Tá? Uma viagem no tempo. Então nós estamos vendo aqui algumas marcas que marcaram época. Outra Pinguim aqui, ó. Outra Pinguim. As antigas Brownies, que marcaram época. Então, uma viagem no tempo. Máquina fotográfica. Isso aqui nós estamos começando, tá?
Porque esse cenário aqui ele vai ser mudado várias vezes. Porque a quantidade de máquina é muito grande. Então, nós estamos vendo aqui a primeira leva de máquinas fotográficas. Primeira leva de máquinas fotográficas. Então, nós vamos ver, primeira leva, nós começamos com a Kodak. 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 Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Nós vamos ver várias máquinas importantes do meu acervo. Tá? Essa aqui também é fora de série, ó. Essa maquininha aqui, ó, ela também foi fora de série, ó. Ela era feita em baquelite, antes do plástico. Tá vendo? A antigona e a modernona. Tá aqui, ó. Uma viagem no tempo. Então, nós estamos começando a ver. Isso aqui é uma Panasonic, ó. Tá vendo? Essas aqui são fora de série, ó. Tá vendo? Então, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Olha essa máquina aqui, ó. Esquisitona. Uma viagem no tempo. Antigos caixotinhos, ó. Uma viagem no tempo. Tá? Então, nós começamos a estudar as máquinas fotográficas, começando pelas primeiras da Kodak. Uma viagem no tempo. Uma das máquinas mais procuradas no colecionismo de máquinas de fotografia é a Rolleiflex, tá? Então, a Rolleiflex é a peça mais procurada por colecionadores do mundo inteiro, principalmente colecionadores chineses e japoneses, tá? A Rolleiflex, ela existe desde 1929, tá? É a máquina alemã mais cobiçada por fotógrafos profissionais. Agora, por que os profissionais têm preferência pela Rolleiflex? É porque a câmera, ela em 1950, ela atinge o pico de sua popularidade. Em 1950, 1960, todo profissional queria ter uma Polaroid e uma Rolleiflex, tá? Então, a Polaroid é porque as fotos eram feitas rapidamente. E a Rolleiflex, pelo charme, pela elegância da máquina fotográfica. Era mais procurada nos anos 50, tá? Principalmente pelos fotógrafos profissionais. Então, nós estamos vendo aqui, ó, um exemplo da Rolleiflex, tá? Máquina maravilhosa, design maravilhoso, tá? Era a peça mais cobiçada pelos colecionadores do mundo inteiro. Então, nós estamos vendo aqui, ó, alguns modelos de Rolleiflex. Essa aqui, ó, é uma das mais antigas, ó. Tá vendo? Então, esse modelo aqui é um modelo antigão que todo colecionador de Rolleiflex gostaria de ter, tá? Um outro exemplo aqui, ó,
é essa aqui, ó. Essa peça aqui também é maravilhosa, ó. Olha que peça. Olha o charme da Rolleiflex. Então a Rolleiflex, ela marcou época, tá? Principalmente por sua mecânica, tá? Pelo seu design, pelo seu estilo. Todo fotógrafo profissional sonhava com uma Rolleiflex. Todo profissional sonhava com uma Rolleiflex. Então a Rolleiflex era a máquina mais cobiçada por fotógrafos do mundo inteiro. Olha essa outra aqui, do meu acervo. Tá? Tá? Capa toda em couro. Tá? Toda metálica, espelhada. E o design maravilhoso. Então, Rolleiflex, a máquina alemã mais cobiçada do mundo. Nós vamos ver aqui no meu acervo. Nós vamos ver todos os modelos importantes de máquina na minha coleção. Rolleiflex, máquina alemã desde 1929. Essa é a máquina alemã mais procurada do mundo. Rolleiflex. Olha o luxo da Rolleiflex. Tá vendo? Mas além da Rolleiflex, tá? Nós vamos ver hoje aqui outros modelos importantes de máquinas fotográficas. Então nós vamos fazer aqui um rolezinho mostrando aqui outras máquinas fotográficas que marcaram época. Então, eu acredito que aqui no Rio de Janeiro, o meu acervo seja o maior acervo de máquinas fotográficas, tá? Aqui da cidade. Eu nunca vi na internet uma quantidade tão grande de máquinas fotográficas, tá? Para que as pessoas tenham acesso público. Então nós estamos vendo aqui, ó, algumas máquinas que marcaram época. Algumas máquinas que marcaram época. Cada uma mais linda que a outra. Cada uma mais linda que a outra. Então nós vamos fazer aqui, ó, uma viagem no tempo. Olha que máquina. Essa antigona aqui, ó, era uma antiga da Kodak. Nós vamos falar só sobre a Kodak, que foi inaugurada em 1888. Tá? Então, essa marcou época maravilhosa da Kodak. Uma outra que marcou época, tá aqui, ó. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma outra peça aqui, ó, interessante, ó. Tá vendo? Lá dos Estados Unidos, ó. Linda peça de coleção, fora de série. Essas aqui, ó, são as famosas sanfonas, ó. São as sanfoninhas. Isso aqui é uma águifa. Uma águifa. Essas aqui são as caixotinhas, ó. Tá? E a Chica, poxa, marcou época.
A minha coleção de Yashica é imensa, vocês vão ver, tá? Na sequência aqui, a minha coleção só de Yashica. Eu tenho quase todos os modelos da Yashica, tá? Essa aqui, ó, é a Pinguim, que eu já comentei até sobre ela. Pinguim. Marcou época. A máquina Pinguim. Uma outra de folha aqui, ó. Fora de série também, ó. Brownie. Tá aqui, ó. Marcou época. Uma outra aqui, ó. Fora de série, ó. Tá vendo? Essa é a famosa Rolleiflex, procurada pelo mundo inteiro, amada pelo mundo inteiro, xodó do mundo inteiro. Essa maquininha aqui, ó, caixotinha, a cápsula, ela popularizou também a máquina fotográfica, ó, que era uma máquina barata, tá? E a população mais carente tinha condições de comprar cápsula. Marcou época, tá? Uma outra peça linda aqui, ó. Zeiss aqui da minha coleção. Outro Zeiss aqui, ó. Também da minha coleção. Isso aqui é a Rolleiflex, maravilhosa. Agora, no meu acervo aqui, ó, essa aqui eu estou gravando aqui no meu antiquário. Ó. Temos as mais importantes máquinas caixotes, tá? Já vistas na internet. Ó. Isso aqui é minha coleção só de caixote. Tá vendo? Só de caixote. Peças maravilhosas do meu arquivo. Essa máquina aqui, ó, da inauguração de Brasília. Ó. Homenagem à inauguração de Brasília. Cada máquina mais linda que a outra máquina. Minha coleção de caixotinho. Minha coleção de caixotinho. Algumas dessas aqui, ó, eu tenho duplicata. Eu até posso vender. Isso aqui é Flexarete, ó. Eu tenho todos os modelos. Todos os modelos. Cada uma mais linda que a outra. Um outro modelo de Yashica aqui, ó. Mais 2 modelos de Yashica. Na sequência, eu vou colocar uma série só de Yashica moderna. Aqui uma outra Yashica aqui, ó. Então aqui nós estamos fazendo uma viagem no tempo, ó. Cada peça mais linda que a outra, ó. Cada peça mais linda que a outra. Tá vendo? Coleção de caixote. Outros Zeiss aqui. Pentax, eu tenho uma porção delas. Vocês vão ver comigo na sequência aqui. A Pentax antiga aqui. Uma outra aqui, ó. Outro modelo de Pentax. Uma outra peça Pentax aqui também, ó. Eu tenho mais, vocês vão ver. Essa aqui é uma das mais procuradas, ó. Pentax, fora de série. Tá vendo? Então nós estamos fazendo aqui, ó, uma viagem no tempo. Isso aqui são as águifas. Eu tenho várias. Eu vou mostrar para vocês no decorrer da nossa viagem aqui no tempo. Cada peça mais linda que a outra. Ó. Essa é a famosa Zenith. Eu também tenho várias da Zenith. Tá vendo? Linda. Linda Zenith da minha coleção.
Zenith. Essa aqui marcou época, fora de série. Então hoje nós estamos vendo parte dentro da minha loja. Eu trouxe esse material para filmar aqui na loja. Então nós estamos fazendo aqui uma pequena viagem no tempo, dentro da minha loja. Então hoje nós estamos fazendo um estudo sobre máquina fotográfica. Tá? Então estou terminando aqui na loja e vou voltar para o meu galpão, onde vocês vão ver uma quantidade imensa de máquina fotográfica de todas as marcas. Tá vendo? Peça linda do meu acervo. Nessa sequência do vídeo, nós vamos ver parte do meu acervo das máquinas Canon, Nikon e Polaroid. Tá? Então, as mais importantes máquinas dessas marcas, nós vamos ver aqui nessa viagem do tempo. Tá? Canon, uma marca também que marcou época. Tá? Então, eu tenho aqui a Canon, as mais populares, tá vendo? Nós temos a Prima, tá? Que é essa aqui, ó. Prima. A Prima é uma máquina Canon popular. Tá vendo? Então nós vamos dar uma passeada aqui no tempo com a Canon. As principais da marca Canon, principalmente as populares, eu tenho. Cada uma mais linda que a outra também, ó. Canon. Canon. Muito bonita essa aqui também. Canon. Então nós estamos fazendo uma viagem no tempo com a Canon. Essas são as mais populares, ó. As mais populares da Canon. Algumas são estilosas, tá vendo? Essa aqui é bonita a máquina. Canon. Canon. Então, a Canon, a máquina Canon, tá aqui. Cada uma mais linda que a outra. Canon. Parte do meu acervo de Canon. Essa aqui é fora de série, ó. Tá vendo? Linda a Canon. Essa outra aqui também, muito bonita. Estilosa também, muito bonita. Então, Canon, uma viagem no tempo da Canon. Então, nós estamos vendo aqui a Canon. Canon, uma viagem no tempo. Canon. Tá vendo? Então, eu escolhi alguns modelos da Canon para a gente passear vendo a Canon. Tá? Aqui já vamos ver aqui algumas da Nikon. Tá vendo? Linda também, ó. Peça linda da Nikon. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo.
aqui, Nikon. Essa aqui é fora de série, ó. Olha essa máquina. Olha o estilo dela. O design dela. Tá vendo? Então, uma viagem no tempo. Essa aqui é fora de série. Aqui tem uma Sony aqui no meio da série da Nikon. Nós vamos ver uma série só de Sony. Tá? Essa aqui, ó, é uma máquina interessante também, ó. Mas não tem nada a ver com a Nikon. Tá? Essa aqui também, linda máquina, que marcou a época. Ó. Então nós estamos fazendo um passeio no tempo. Isso aqui também é estilosa. Ó. Lembra dessa máquina? Então, uma viagem no tempo. Isso aqui é uma outra maquinazinha, que era uma máquina popular, barata, mas que marcou a época. Tá? Então nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo. Tá? Essa também marcou a época. É a prática. Práctica. Lembram da prática? Uma marca boa. Tá? Não tinha o prestígio de uma Rolleiflex. Mas ela era bonita, uma máquina bonita. Isso aqui é Fujifilm, um outro tipo de máquina. Eu tenho todos os tipos de máquina fotográfica por marca. Ela pode ser uma máquina cara, pode ser uma máquina barata. Tá vendo? Aqui é a Agfa. Agfa. Isso aqui é aquela Agfa antiga. Os primeiros modelos caixotinho. Agfa. Era a Agfa Box. Isso aqui também, ó. Ela marcou época. É uma Agfa. Uma outra Agfa aqui, ó, que também marcou época, ó. Tá vendo da Agfa? Bonita também. Uma outra Agfa. Um outro modelo de Agfa. Agora nós vamos entrar num grupo de máquina fora de série. É esse grupo de máquina aqui, ó, do meu acervo. Nós vamos começar a ver agora as máquinas poderosas, revelação rápida. São os primeiros tipos de Polaroid. Ó. Polaroid. Os primeiros modelos. A Polaroid ela não começou a nascer aqui, ó. Aqui começou a Polaroid, ó. Com esse estilo de máquina aqui, ó. Essa aqui é fora de série. Fora de série. Tá vendo? Esse estilo de máquina aqui, poderosíssima, tá aqui, ó. Tá vendo? Esse tipo é que deu origem a esse tipo. Ó, olha que máquina do meu acervo. Fora de série. E essa aqui, ó, é que popularizou essa aqui, ó. Tá vendo? A Polaroidzinha que marcou a época na história das máquinas fotográficas. Tá? Esses modelos simples aqui, ó, eu tenho todos os modelos. Todos os modelos, ó. Olha essa Polaroid aqui, linda também, ó. Tá vendo? Olha que peça linda do meu acervo. Olha essa outra Polaroid aqui, ó. Também linda do meu acervo.
Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. A Polaroid. A Polaroid contando a história da fotografia. Uma viagem no tempo. A Polaroid e a fotografia. Vamos ver agora uma série de máquinas importantes, tá, na história da fotografia do mundo. Tá? Então nós vamos ver a Sony, tá, na máquina fotográfica, a Yashica na máquina fotográfica e a Olympus e outras máquinas. Tá? Então nós vamos passear no tempo agora, principalmente com as máquinas, tá, japonesas e aquelas outras orientais. Tá? Então vamos começar pela Sony. A Sony, ela produz grande quantidade de máquina digital, né? Então nós vamos ver aqui algumas máquinas importantes que marcaram a época da Sony. Então nós estamos fazendo um passeio com a Sony na história da fotografia mundial. Tá vendo? Então, uma viagem no tempo. A Sony e a máquina de fotografar. Tá? Dessas pequenininhas assim, ó, tá? Eu tenho todas elas. Tá? Eu comprei a série toda, completa. Então, dessas pequenas, eu tenho toda a coleção da Sony. Então, uma viagem no tempo. Essa aqui é a W125. Fora de série. Fora de série. Sony, uma viagem no tempo. Eu tenho todos os modelos dessas pequenas. Eu comprei toda a coleção. Aqui é a Sony, vamos voltar para a Sony. Depois nós vamos pegar aí a Yashica. Essa aqui é fora de série. É linda essa máquina aqui da Sony, do meu acervo. Tá vendo? Máquina especial, que é a digital, da Sony. Tá? Essa aqui também, ela é fora de série, ó. Tá vendo? Linda essa máquina aqui da Sony, ó. Tá vendo? Uma outra fora de série aqui, ó. Então, a Sony e as suas máquinas fotográficas. Sony, vamos lá na Sony. Sony. Tá vendo? Então, nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo da Sony. Tá vendo? Agora, a gente, quando fala em Sony, a gente lembra também a Samsung. Samsung também fez umas máquinas importantes na história da fotografia mundial. Eu tenho várias da Samsung. Lindas também. Lindas também. E também a gente não pode esquecer da Yashica. Tá? Yashica, querido, eu tenho uma coleção muito grande da Yashica. Olha que máquina fotográfica maravilhosa essa. Ó. A A8000 da Yashica. Linda, linda essa máquina da Yashica. Uma outra bonita aqui da Yashica, ó. Tá vendo?
Acervo Fernando da França Leite. Ó. Minha coleção aqui no Rio de Janeiro. Essa da Yashica aqui também é fora de série, ó. Essa da Yashica aqui, ó. Fora de série essa maquinazinha aqui da Yashica, ó. Ó uma outra linda aqui da Yashica. Essa aqui, ó, ela é maravilhosa. Olha essa máquina aí da Yashica. Olha que peça. Cada uma máquina dessa aqui, ela tem uma história, tá? Só que se eu ficar contando a história da máquina, a gente vai ficar aqui o dia inteiro ouvindo história de máquina de fotografia. Essa aqui também é fora de série. Essa Yashica aqui, ó. Olha o design dela. Linda a máquina fotográfica. Olha essa outra da Yashica aqui, ó. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Aqui é Yashica. Tá vendo? Nós não acabamos com a Yashica não, tá? Mas como eu estou aqui perto da máquina Zenith e a Pentax, eu não podia esquecer delas também. Zenith, marcou época. Máquina maravilhosa Zenith, ó. Linda. É a 12 XP. Linda. Linda, 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 linda. Olha essa aqui. Essa aqui é uma outra máquina também, que marcou época. Tá vendo? Hoje filme. Então nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo da fotografia, que é a Pentax, ó. A Pentax, ela revolucionou também, ó. Tá? Essa aqui é famosíssima. Muito procurada essa aqui, ó. Linda essa máquina aqui. Tá? E aqui nós estamos vendo umas maquinazinhas populares, ó. Eu coleciono qualquer tipo de máquina. Eu coleciono as máquinas caras e também as máquinas baratas. E coleciono algumas falsas, hein? Eu tenho máquina Yashica falsa. Então, agora por que você compra uma máquina falsa? É porque eu tenho que ter a original e a falsa para mostrar a diferença entre uma e outra. O tipo de qualidade da máquina. Olha, e outra coisa, tem máquinas fotográficas que a falsa é melhor que a original. Então, uma viagem no tempo. Então, nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo. Coleção Fernando da França Leite, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Estamos vendo aqui uma verdadeira viagem no tempo. Samsung. Samsung. Aqui uma outra Yashica aqui que eu esqueci dela. Ó. Lindona essa Yashica. Popular, ó. Tá vendo? É a MG3, ó. Tá? Depois que eu falar das máquinas fotográficas, nós vamos falar das filmadoras. Tá vendo? Então, as filmadoras eu tenho todas as marcas. Ali, por exemplo, naquele canto ali, ó. Ali é só filmadora. Eu tenho todas as marcas de filmadoras, ó. Ô, França, ô, Fernando França, por que você coleciona tanta máquina? Tá? Por que eu coleciono isso? Porque eu ganho dinheiro com isso. Eu trabalho com locação, tá? Então, às vezes, uma novela, um filme, ele precisa de uma máquina fotográfica específica para aquela cena. Eu tenho uma máquina. Às vezes, eles querem uma televisão específica de determinada época. Eu tenho uma televisão. Então, todos
esse tipo de material eu coleciono. Eu coleciono todos os modelos de rádio, eu coleciono todos os modelos de relógios, e eu coleciono todos os modelos de televisão. Todos os modelos de televisão. Todos os modelos de máquina de datilografia. Todos os modelos de videocassete. Tá vendo? Mas vamos voltar aqui, ó, para as máquinas fotográficas. Então, nós estamos vendo aqui a Yashica. Tá vendo? Então, eu ganho dinheiro alugando essas peças para filmes e novelas de época. Tá vendo? Yashica. Todos os modelos de Yashica. Tá vendo? Teve uma vez, por exemplo, que o Fantástico ia falar sobre a vida de um determinado ator e eles precisavam do primeiro tipo, tá, de celular da Motorola, que o ator falava nessa máquina. Eu tinha o primeiro tipo. Nós fizemos a matéria com o Tony Ramos, mostrando lá o tipo de telefone que ele usava na época, que era meu. Tá aqui, ó. Yashica. O poder da Yashica. Olha o design dessa Yashica, ó. Fora de série, ó. Fora de série. Eu tenho uma coleção muito grande de Yashica. Linda. Linda Yashica. Tá? Linda Yashica. Olha esse modelo aqui da Yashica. Olha esse modelo aqui da Yashica. Tá vendo? Então nós estamos fazendo aqui, ó, uma viagem no tempo. Yashica é o nosso tema. Esse é o nosso tema. Yashica. Tá vendo? Essa aqui, por exemplo, ó, é uma Yashica falsa. Então nós estamos vendo aqui uma viagem no tempo. Isso aqui é a MD-135. Para a MD-135. E aqui é uma MD-35. Olha esse modelo aqui da Yashica. Lindo. Lindo. Tá vendo? Então nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo. A Olympus também marcou época. Isso aqui é a tríplice da Olympus, ó. Uma boa máquina. Olympus. Isso aqui é uma Yashica. Está do lado da Yashica. Tem uma outra Yashica aqui fora de série da minha coleção. Tá vendo? Yashica. Yashica. Agora vamos bater um papo sobre a Olympus. Querida Olympus, eu tenho uma coleção imensa só de Olympus. Tá vendo? Isso aqui é a tríplice 100. Isso aqui é a Olympus 105. Tá vendo? Tem a história da máquina fotográfica do mundo inteiro. Olha essa Olympus aqui maravilhosa. Olha essa Olympus. Outra Olympus aqui maravilhosa. Voltando aí a Yashica, olha que peça fora de série. Olha que peça. Olha que peça de coleção. Linda, maravilhosa essa Yashica. Voltando ao Olympus. Uma viagem no tempo. Tá? Essa aqui, ó, também é fora de série. Tá vendo? Agora a Olympus Plus Trip 35, só essa aqui eu devo ter umas 25 delas. É a mais comum da série Olympus. Tá vendo? A Trip 35. Peça linda. Tá vendo? A maioria da quem tem Trip 35, ela vem assim, ó.
tá? Mas algumas foram vendidas assim, ó. Tá vendo, com estojo. Essa aqui também é uma Trip 35, linda. Essa aqui já é a Olympus Pen, ó. Tá vendo? É outro modelo de Olympus. Essa aqui, lindona. 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 Aqui, Olympus 600 aqui, ó. Tá vendo? Lindas. Lindas, lindas, lindas. Olha esse design. Tá vendo? Essa aqui marcou época, ó. Essa aqui marcou época. Tá vendo? Essa aqui, maravilhosa, do meu acervo. Tá vendo? Agora essa aqui, ó, superou tudo que é tipo de máquina. Essa aqui, ó. Essa aqui, querido, é difícil o colecionador que tem uma máquina dessa. Porque essa máquina aqui, ela fazia uma fotografia especial. Era uma foto dupla. Tá? Então era foto estereoscópica. Tá aqui, ó. É esse tipo de foto que ela fazia, ó. Olha o tipo de foto que ela fazia. Estereoscopia. Tá vendo? Eu tenho uma coleção fora de série só disso. E os aparelhos que você usava para ver essas fotos. Então, essa máquina que eu mostrei para vocês, ela fazia isso. Ela tirava, na verdade, uma foto dupla. Ela fazia isso. Tirava uma foto dupla. E essa foto dupla, colocada num aparelhinho, dava a ideia de tridimensional. Isso aqui, por exemplo, é uma foto aqui do Rio de Janeiro. Lá da Rua da Misericórdia, ó. Tá vendo? Então, naquela época, os fotógrafos usavam essa máquina de fotografia para fazer esse tipo de fotografia. Tá vendo? Isso aqui é aqui no Rio Antigo, Rua do Sacramento. Tá vendo? Isso aqui já é em Portugal, ó. Então, é uma verdadeira viagem no tempo. Tá? Quem dava muito desse tipo de fotos para os clientes era a marca Veado de cigarro. Você comprava os cigarros Veado, tá? E ganhava de cortesia, tá? As fotos para o aparelho da estereoscopia. Tá? E aqui, ó, uma coleção fora de série do meu arquivo. São as máquinas fotográficas, tá? Usadas por espião. São as pequenininhas, as raríssimas, máquinas pequenas. Essa aqui era fora de série também, ó. Que era uma máquina que você usava, fotografava, ia para revelar, o cara revelava e jogava a máquina fora. A função, ela simplesmente usava a máquina, fotografava o que tinha que fotografar, e depois essa máquina aqui ia pro lixo. Tá vendo? Prática. Tá vendo? E essa aqui, ó, superou tudo que você imagina de máquina, ó. Essa máquina aqui, que você tá vendo aqui na minha mão, ó, tá? É a peça, tá? Mais importante da minha coleção. Tá vendo? Olha que peça maravilhosa da minha coleção. Essa peça aqui, ó, que vocês estão vendo aqui na minha mão, tá vendo? É a peça mais importante da minha coleção de máquina de fotografias. Uma
viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Acervo, Fernando da França Leite. Abraços.